Começando aqui, eu criei um novo projeto chamado CRUD YouTube, né, YT, na pasta htdocs do meu champ. Lembrando, né, que eu uso o champ para ligar o servidor web e ligar o servidor de banco de dados, certo? Então, essa pasta aqui ainda não tem nada. Eu vou tentar, ao longo desse projeto, também usar o padrão de projeto chamado MVC, que eu falo para vocês lá nas aulas. A questão é, eu não vou separar em pastas, certo? Só apenas os nomes dos arquivos e a forma de pensar vai ser no modelo MVC. A separação em pastas pode acabar confundindo um pouco, então eu vou deixar para um outro momento. Inicialmente vai ficar tudo jogado nessa pasta inicial aqui do projeto. Eu vou começar primeiro criando aqui um arquivo banco.sql para a gente planejar logo o banco. Então vai ser create database, né? O nome vai ser o próprio nome do projeto, né? CRUD YouTube use CRUD YouTube para que eu possa copiar e colar isso aqui lá no nosso gerenciador de banco de dados e ele já execute todos os códigos que vêm a partir da linha 4 dentro dessa tabela, dentro desse banco, né? Então, qual o código que vem a seguir? A criação das tabelas, né? Então, ele vai criar o banco. Depois, ele vai saber que todos os códigos a partir da linha 3 serão executados nesse banco, tá? Então, isso é importante, tem que informar o gerenciador. Create database, create table, pessoa, né? Pessoa que vai ser o item que nós vamos adicionar lá no banco. Aqui nós temos apenas dois itens, duas colunas, né? O ID pessoa, que vai ser um inteiro primary key, porque esse aqui é o identificador, e auto incremente. Aí nesse caso ele vai sempre criar novos IDs automáticos para a gente, né? O primeiro item que eu inserir vai ser o 1, o segundo 2 e por aí vai. A única característica que eu vou salvar de uma pessoa é o nome, né? E aí esse nome vai ser um varchar de 255, aqui padrãozão mesmo, e não pode ser nulo, né? Tem que ter um nomezinho ali para ser colocado. Basicamente é isso, a tabela do nosso sistema, tá? Bem simplesinha, só para dar essa exemplificação. Agora, eu quero criar uma classe chamada conexão.php. Essa classe será responsável por criar as nossas conexões sempre que a gente precisar se conectar ao banco, certo? Então, essa classe aqui, ó, é um documento que é apenas PHP, então basta eu abrir a tag, não preciso fechar. E aí eu vou colocar aqui class conexão. Nessa classe, eu vou ter apenas um método, certo? Uma função, e é a função public function conectar. Para que eu não precise ficar criando objetos de conexão para poder chamar o método conectar, essa função vai ser estática. Então eu posso simplesmente acessar a classe conexão e chamar o método conectar. O método conexão faz o quê? Primeiro, nós vamos criar aqui a variável com, conexão, é porque é um costume já, um padrão que os programadores usam de chamar isso aqui de com, né? De connection, né? Nessa conexão aqui, nós vamos criar um novo objeto do tipo PDO. A estratégia de conexão com o banco que utilizaremos é o PDO. Existe outra aí chamada MySQLi, mas ela é fixa para MySQL, né? E se eu quisesse usar um outro banco diferente? O PDO está aqui, fica mais adaptado, né? Então, dentro do PDO, a gente tem que passar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro do PDO é uma string indicando, por exemplo, qual drive que eu vou utilizar de conexão. Nesse caso é o MySQL. Depois eu tenho que colocar aqui dois pontos, host, onde está o meu banco de dados. Então, ele vai estar, nesse caso, no localhost. Lembrando que isso aqui vai mudar caso eu tivesse hospedado ele em algum lugar. Como é um banco local que está apenas na minha máquina, é localhost. Depois, eu indico aqui o nome do banco, né? db name igual. E aí, qual foi o nome que nós colocamos lá? CRUD_YT, certo?
Depois, eu ainda coloco um extra aqui, chamado char7, para que ele nunca erre lá a configuração de caracteres. Eu coloco o TF8 para que ele não erre a configuração de caracteres na hora de colocar um acento, um cedilha, algo desse tipo, na hora que a gente estiver cadastrando nossos itens no banco. Finalizando essa string, nós temos que colocar agora, vírgula, e indicar o username do nosso banco de dados. Nesse caso aqui, como eu peguei a instalação padrão do Champ, é root. Tá? Eu não mudei, eu não criei um novo usuário. Vírgula, o outro parâmetro, que é a senha. Novamente, como eu estou com um parâmetro básico, a senha é vazio, e o vazio representa abrindo e fechando aspas. Eu não posso colocar um espaço aqui no meio, é abrir e já fechei a aspa, tá? Se eu colocar um espaço, representa o caractere espaço, então não existe, tá? É só abrir e fechar aspas. Ponto e vírgula. Na segunda linha, eu vou fazer uma configuração do quesito dos erros que podem acontecer durante essa conexão. Então, eu vou setar um atributo aqui chamado PDO errmod. attr errmod, ó. É o atributo modo de erro do PDO. Eu quero mudar ele para o valor PDO exception, errmod exception, tá? Então eu quero mudar ele para o modo de exceções, em que ele já vai me jogar exceções quando acontecer qualquer tipo de erro. Esse aqui é uma configuração opcional, mas eu recomendo altamente que você faça para que você tenha uma clareza a mais, umas dicas a mais, uns textos, né, que o próprio PDO vai lançar quando acontecer algum tipo de erro. E por fim, eu dou return para esse objeto já criado e configurado. Então, quem chamar conexão, conectar, vai receber uma conexão preparada nesses moldes aqui para ser apenas utilizado, certo? Então, toda vez que eu precisar conectar com o banco, para inserir um usuário, uma pessoa, para editar uma pessoa, para deletar uma pessoa, eu vou chamar esse conectar, eu vou me conectar com o banco, com esses atributos aqui atualizado, né? E aí vou fazer a operação e finalizar, certo? Dá para melhorar isso aqui. Eu posso criar um arquivo de configuração para unificar, para centralizar o posicionamento de itens como localhost, como o nome do banco, como o char7, o user, a senha. E sempre que eu precisar mudar, eu mudo no outro arquivo, né? E não preciso ficar vindo aqui nessa string e mexendo nela. Eu centralizo a ideia, né? Fica mais fácil de manter depois, né? Fazer manutenção. Então eu vou criar aqui mais um arquivo chamado config.php. E nesse config, ele é um PHP, né? Então, tem que abrir aqui. Eu vou criar constantes, do modo aqui define o nome da constante e o valor da constante. Por exemplo, drive, MySQL. Então, eu criei aqui a constante drive com o valor MySQL. Depois, eu tenho, eu tenho nome do banco com o valor crude underline YouTube. Depois, eu posso colocar local do banco com o valor localhost. Posso colocar também char7 com o valor UTF-8. Vou criar aqui um para usuário, que é root, e um para senha, que é vazio, certo? Então aqui eu posso
substituir esses valores aqui lá naquela string de conexão. Então, aqui no lugar de MySQL, não vai ser MySQL, vai ser drive. Só que eu tenho que ir fazendo os concatenados, né? Então, aqui drive concatena com esse host aqui, certo? O host aqui, o localhost, eu vou concatenar com local do banco, certo? Estou dando um espaçamento só para ficar mais legível. O nome do banco, né? De novo aqui, ó. Aí fecha essas aspas, abre as peças das aspas, coloca aqui no meio a concatenação. Então, no meio aqui eu vou dizer o nome do banco. E vou concatenar aqui o TF8 também. Já 7, certo? Concatenei tudo. É a mesma frase, só que eu estou substituindo os valores. Agora, aqui no lugar de root, eu vou usar a minha usuária. E aqui no lugar de senha, eu vou usar a minha senha, certo? Para que essa classe reconheça de onde vêm esses valores, é sempre importante fazer um require. Require once, de onde vem? Do arquivo config. Como ele não está em nenhuma pasta, o endereço dele é esse mesmo, é só o manifold. Então ele vai entender que eu tenho que algumas informações daqui serão usadas aqui. E aqui agora, sempre que eu precisar mudar alguma coisa relacionada à minha conexão, eu mudo nas minhas constantes. Então, quando eu hospedar esse sistema, eu posso simplesmente pegar os valores lá do local do banco, substituir aqui, pegar o usuário e a senha que minha hospedagem me der, substituir aqui e aqui, né? Então fica mais centralizado o local onde eu quero fazer algumas modificações de conexão. Outra característica importante de fazer essa separação, quando eu for subir esse arquivo no Git, se eu tiver aqui minha senha de banco, meu usuário de banco, minha senha de banco que eu não queira que outras pessoas vejam, eu posso adicionar esse config no Git ignore. Então, a pessoa que precisar fazer, que quiser fazer um clone do meu repositório, ela terá que criar seu próprio config com seus próprios dados, né? Então, ela não vai ter acesso aos meus dados, certo? Então, é isso. Essa é a conexão aqui, a classe conexão e o banco já estamos feito, né? Vamos apenas criar esse banco lá no nosso, mandar executar, né? Vou copiar tudo isso aqui. Vou abrir o meu gerenciador aqui de banco de dados, na home dele, no SQL. Vou colar aqui todo esses códigos SQL para executar de uma vez só, né? Como eu não estou selecionando nenhum banco, ele vai criar o banco, vai saber que a partir daqui essa tabela tem que ser criada dentro desse banco. Executar? Foi. Então, CRUD de YouTube está aqui. Não tem ainda nenhuma pessoa, né? ID pessoa, nome pessoa está aqui vazio. E aí fica para as próximas aulas.